Boa noite, pessoal. Vou mostrar para vocês um vídeo que tem um pessoal aí que tá com dificuldade para fazer o comando do controlador da Rembert, certo? Então vou tirar aqui a capa para vocês verem como é montado esse comando. Então, quando você compra o controlador, já vem com o transformador, que é esse aqui do lado. Então a primeira coisa a fazer é alimentar o controlador no disjuntor aqui embaixo, ó, 220. Então na hora que você alimenta o controlador, você já está alimentando o contator principal, certo? E também o contator auxiliar. O pessoal não tem colocado o auxiliar e acontece do contator não atracar. Ele não fecha porque existe o auxiliar de 24 volts. O único que é de 220 volts é o principal, que é esse aqui. Então, alimentou o transformador e você saiu do transformador, alimenta o controlador, que é esse aqui, ó. Então, primeiramente, alimenta o controlador com 24 volts e depois você vai fazer o comando que é o do 24 volts, que é o do auxiliar aqui embaixo, correto? Então eu saí da primeira fase. Esse aqui é um comando bivolt 220. Então eu saí com a primeira fase, alimentei um lado do controlador e já alimentei a bobina, o A1 do contator. Então eu estou alimentando, na verdade, aqui pelo disjuntor, o transformador, o primeiro contato do contator e passando pelo A1 do contator. Então essa é a primeira fase. Na segunda fase eu estou alimentando a segunda parte do contator principal. Eu estou alimentando o outro lado do transformador. E aí eu passo com outro fio no contato aberto do auxiliar. Ele sai, entra na parte de cima, sai na parte de baixo e vai no 95 do relé térmico. Sai no 96 e alimenta a bobina do contator principal, que é o A2, que fica na parte de baixo. Alguns contatores ficam na parte de cima, só tem na parte de cima. Esse contator aqui, ele tem na parte de cima e na parte de baixo. Então, como eu coloquei canaleta só na parte de cima, eu faço tudo por baixo, correto? Como esse aqui é um comando bivolt, eu tenho que alimentar a terceira parte aqui, ó, a terceira fase do contator. Eu alimento a terceira fase e desço e entro no meio do relé térmico. Porque quando você for ligar a bomba, você vai ligar a bomba aqui de um lado e do outro, porque ela é bifásica, correto? Então, assim que o auxiliar atracar, ele fecha o contato aberto e liga o contato principal, que aí é onde a bomba entra. Então essa é a parte do comando. Agora vamos para a parte do controlador. O que eu fiz? Eu alimentei, saí do transformador, alimentei o controlador com 24 volts. Esse jumper que aparece aqui é o jumper do sensor. Caso você não tenha sensor, ele vai ficar jampeado. Se você tiver o sensor, você vai colocar o sensor nessa parte aqui. Essa parte é o comum das válvulas. O que eu faço com ele? Eu uso ele no A1, no A2 do contator auxiliar e o M no A1 do contator auxiliar. Depois, quando eu for ligar as válvulas, eu prefiro usar o comum do controlador. Então eu jampeio aqui um lado da válvula. E aí eu começo um lado da válvula no canal 1, aí a segunda válvula no canal 2 e o comum aqui. Então é todo jampeado, o comum, todas as válvulas têm um lado comum.
E aí você vai ligando a sequência válvula 1, válvula 2 e válvula 3. Então esse é um vídeo rápido já com o comando já montado, certo? Então depois ele fechado, ele fica fechado aqui, e aí você pode ligar que não vai ter problema nenhum. Agora, quando é trifásico, o disjuntor passa a ser trifásico aqui, que ele está um bi, então você vai colocar um tri e todos os fios vai entrar aqui no contator. Só que quando o comando ele é trifásico, há necessidade de um relé falta de fase, que não é o nosso caso aqui, ok? Depois eu passo um vídeo montando ele passo a passo, mas aqui acho que dá para tirar alguma dúvida. Não esqueça, o auxiliar tem que ser de 24 volts, porque é ele que vai mandar o contato principal, o contador principal acionar, ok?